Agora, o que é o casamento? Vamos passar rapidamente por alguns princípios. Primeiro, o casamento é heterossexual. Heterossexual. O que significa heterossexual? De sexos diferentes. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e sua mulher, e apegar-se à sua mulher. Casamento compreende macho e fêmea. O casamento, pelos padrões da Bíblia, que Deus instituiu, é heterossexual. União de sexos diferentes. Deixará o homem e unir-se à sua mulher. Não diz deixará o homem e apegar-se ao homem. Deixará a mulher e pegar-se à sua mulher. Então o princípio de Deus para o casamento é o heterossexualismo. Então, com essa afirmação, Deus exclui a união homoafetiva. Toda união homossexual é uma abominação para Deus. Levítico capítulo 18. O casamento, para se consolidar casamento, é macho e fêmea. Homem com homem não é casamento. Mulher com mulher não é casamento. Para se caracterizar casamento é macho e fêmea. Unir-se-á o homem e a sua mulher. E isso é o casamento. Segundo, o casamento é monogâmico. Mono vem de um. Casamento é deixará um homem e apegar-se-á a uma mulher. O padrão de Deus é monogamia. O que é diferente disso? Poligamia. Aquele homem que tem várias mulheres, ou aquela mulher que tem vários homens. Saiu um filme na década de 80 aí, né? Dona Flor e seus 3 maridos. Isso é poligamia. O método bíblico é monogamia. Deixa um só homem e casa com uma só mulher. Pastor, mas o que é esse casamento da Bíblia? Abraão, Davi, foi uma tragédia, você pode ver. Começa Jacó, com aquele monte de mulher, uma tragédia. Abraão, Davi, Salomão, aquilo não é o padrão de Deus, nunca foi. É um só homem, uma só mulher. Terceiro, o casamento é monossomático. Mono, um, soma, corpo, carne, uma só carne. O casamento não é um contrato, vamos orar junto? Não, o casamento é uma união mística, onde 2 se tornam um. O que significa ser monossomático? Que o sexo é permitido só dentro do matrimônio. Casais solteiros, se praticam sexo, é prostituição, não é permitido. Por quê? Porque casais solteiros não é monossoma, não se juntaram, não se tornaram um só corpo. O sexo é permitido só quando um homem e a mulher se tornam um só corpo. E quando eles se tornam um só corpo? No casamento monossomático. Último, o casamento é vitalício. Agora chegou onde eu queria. Vitalício. O que significa vitalício? Não pode se dissolver, não pode terminar. Abre comigo em Mateus capítulo 19. Mateus 19. Casamento é vitalício. Mateus 19, versículo 3. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar ou divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Replicaram então os fariseus: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar, divorciar, largar, desquitar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério.
Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este dom, só aqueles a quem é dado. Até aí. Esse é o grande versículo que fala do divórcio. Eu vou falar rapidamente, que eu tenho aqui 15 minutos para acabar, e em 15 minutos eu acabo. Eu estou tratando aqui de algo que está banalizado no nosso meio. O casamento hoje foi a bancarrota, a queda, a ruína. Não vale nada, essa instituição está falida. A porcaria. E é a coisa das mais sagradas na Bíblia. O casamento antecede a civilização, antecede a cultura, antecede o Estado e a religião. Deus criou ele lá no Éden. No iniciozinho, capítulo 2, o casamento estava lá. Ele é divino, não é humano, é sagrado e tem que ser respeitado. O casamento é heterossexual, um homem com uma mulher. É monogâmico, um só homem com uma só mulher. É monossomático, não é um contrato de dois, é uma união mística. Quarto, é vitalício. Por isso, garotos que querem casar aí, pensem muito bem na escolha. É para o resto da tua vida. Não posso separar, pastor? Não, não pode separar. Mas nem se tiver crise, nem se tiver crise. De jeito nenhum, pastor? De jeito nenhum. Quando é que eu posso? Só quando você pegar o atestado de óbito dela. Fora isso, não tem cláusula, não tem nada que pode fazer separar. Vamos ver rapidamente por que é vitalício. Verso 3, vieram a ele alguns fariseus para o experimentar, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Até aí, olhe para mim. Primeiro, os fariseus vieram perguntar a ele: é lícito, é correto separar-se da mulher por qualquer motivo? Você acha que os fariseus estavam interessados em ser edificados? A gente quer aprender com você, Rabi. A gente quer ser ensinado. Não, a Bíblia diz aqui: para o experimentar. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo de blasfêmia. Lembrando que Jesus estava na Pérea. Onde era esse lugar? Onde estava instalado o rei Herodes. O que Herodes fez? Mandou matar João Batista, porque João Batista falou que o casamento do Herodes era ilícito. Lembra? O Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Filipe de Itureia. Eles estavam querendo incitar Jesus para falar a mesma coisa, para Herodes condenar Jesus à morte, como condenou João Batista. Por isso eles estavam experimentando Jesus. Se não fosse isso, ser pego por Herodes, eles estavam forçando Jesus a dizer alguma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Se ele dissesse algo que fosse contrário à lei de Moisés. Então eles estavam experimentando, eles não queriam aprender com Jesus. Aí eles perguntam: é lícito largar da mulher, separar por qualquer motivo? Vamos ver a resposta de Jesus. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem, o pai e sua mãe, se unir à sua mulher, tornando-se dois na sua carne? Agora a resposta, 6. De modo que não são mais dois, porém a sua carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A resposta de Jesus foi: não é lícito separar. Não pode separar. Não aprova o divórcio. Malaquias 2,16 diz: eu, o Senhor, repudio o divórcio. Quem está dizendo é o Deus que você serve. Você não é crente? Sou. Crente em quê? Em Jesus. Jesus é quem? Deus. O Deus que você serve repudia, tem nojo do divórcio. Você quer servir um Deus que tem nojo da atitude sua? Não acredito. Ele tem nojo. Que tipo de divórcio? Qualquer espécie de divórcio. Eu, Senhor, Malaquias 2,16, repudio, abomino o divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? O que uniu Deus, o homem não separa. A palavra homem aqui não é uma pessoa, é tudo que provém do homem. Está dizendo: o que uniu Deus não tem instituição humana, juiz de paz, cartório, bispo, pastor, que pode desfazer. O casamento é vitalício. É o que está falando. Pode uma mulher, os fariseus vieram ali: Jesus, não pode.
Mas não pode. Entendeu? O que uniu Deus. Ah, mas e se o meu casamento não foi Deus que uniu? Você já viu essa pergunta? Ah, e se não foi? Todo matrimônio é selado por Deus. Todo matrimônio. Se uniu. Aqui no Brasil, por exemplo, o casamento, ele é caracterizado pelo cartório. Se você casar só na igreja, não tem valor nenhum. Quando aqui no Brasil é o Estado que casa. Quando você casa e registra em cartório, você está legalmente compromissado em trânsito. Neste momento, Deus sela qualquer espécie de matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio antecede as religiões, os dogmas. Foi Deus quem o formou. Então, quando um homem e uma mulher decidem se viver junto e legaliza isso, e concretiza, naquele momento se uniu. E uma vez que uniu, não tem mais jeito. Aí tem que ter responsabilidade. Agora os fariseus vão tentar pegar ele. Olha lá, o 7. Replicaram os fariseus: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e separar? Eles não estavam interessados na resposta. Eles estavam querendo dizer assim: peraí, o senhor está falando que não pode separar em hipótese alguma, mas na lei de Moisés diz que pode. Os fariseus estavam querendo acusar Jesus, dizendo: você está trazendo um ensinamento contrário à lei de Moisés. Você está quebrando a lei de Moisés. Eles já queriam pegá-lo. Não, mas peraí, você está falando que não pode de jeito nenhum. Na lei de Moisés, Moisés mandou da carta de divórcio. Para pegar ele. Vamos ver o que Jesus diz. Verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Então tá, Jesus vai dar a resposta assim: não, Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia naquela época. Moisés só regulamentou. O que acontece? Moisés abriu essa exceção, ela não era a vontade de Deus, não estava na lei de Deus. Moisés permitiu. Por quê? Por causa da dureza de vocês. Porque vocês são tão perversos e maus, e essa palavra dureza de coração, que significa insensibilidade espiritual ou maldade de coração. Foi por causa da maldade de vocês. Se Moisés não tivesse aberto uma exceção, vocês matariam a mulher de vocês. Vocês fariam mal para elas. Então, para um mal menor, para um mal não ser maior, ele deixou isso aí. Mas ele não permitiu, Deus não permitiu. Então o que Moisés está dizendo é que vocês são ruins, vocês são mal. Se não fosse aberta essa exceção, é só em caso de óbito, então eu vou matar a mulher. É por causa disso. Só que Jesus não diz que esse não é o padrão, olha lá. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo: olha, lá na lei de Moisés houve essa exceção, mas no princípio, ou seja, a vontade de Deus não é. Que princípio é que Jesus está falando? Gênesis 2:24. O que Deus uniu, o homem não separa. Jesus estava dizendo, naquela época vocês estavam vivendo em desacordo com a palavra. Naquela época, aquela exceção permitida era contrária à vontade de Deus, porque no princípio, Gênesis 2:24, eu não permiti em hipótese algum divórcio. Agora, eu porém vos digo, verso 9, eu porém vos digo, presta atenção, o que tem a ver Moisés mandou dar carta de divórcio com eu porém vos digo? Moisés mandou carta de divórcio. O que é Moisés? A lei. A lei foi abolida, a lei foi encerrada, chegou uma nova lei. Quem é essa lei? Jesus. Eu porém vos digo. Agora o que está sendo validado é o que eu digo. Agora é a ótica cristã. Foi-se esse período de Moisés. E o que ele diz? Eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e casar com a outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Até aí. A parte mais delicada e difícil de interpretar é o verso 9. Ok, presta atenção. Jesus está conversando com os discípulos sobre divórcio e novo casamento. Primeiro eles perguntam, é lícito separar por qualquer motivo? Jesus disse, não é. Em que o senhor baseia? Lá na criação. O que uniu Deus, o homem não separa. Ok. Aí os fariseus vão replicar, mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza de coração. Vocês eram tão obstinados, tão ruim, que ele permitiu isso para vocês não causar coisa pior, desgraçar com a vida das mulheres. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a vontade de Deus é que não tenha divórcio. Aí ele vai continuar. Eu, porém, digo, o que vale é o que eu digo. Ok? Todo aquele, aí chega no verso 9, que repudiar sua mulher, aí vem o texto difícil, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério com ela. E que casar com a repudiada, comete adultério. Pastor, aí no verso 9 tem uma cláusula, é uma exceção para o divórcio e para o segundo casamento, não é? O senhor falou que Jesus não permite o divórcio em hipótese alguma. Não. Mas no 9 ele diz, a não ser por. Opa, é uma exceção. Muita gente usa o verso 9 para dizer, olha, não pode separar nem casar de novo de jeito nenhum. Só em caso de adultério. Se eu for traído, eu posso separar da minha mulher e casar com outro. É isso que Mateus está dizendo, não é? Se eu for traída, eu posso separar do meu marido e casar com outro homem, não é? Não, não é isso que está dizendo aqui. Essa exceção não fala disso. A Bíblia não proíbe nem separar, nem casar de novo. Mas então o que é essa exceção? Quando Jesus diz assim, ó, eu porém digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem duas palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia, ou moikeia. Porneia é um texto usado para falar prostituição. Moicheia é para se referir a adultério. Se Jesus tivesse permitido divórcio e segundo casamento em caso de adultério, a palavra aqui teria que ser moicheia, adultério. Todo aquele que separar da sua mulher não ser por adultério, comete, e casar com outra, comete adultério. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. A exceção aqui não é para casais casados. A exceção não é adultério. A exceção é para relação sexual entre solteiros. É prostituição. Ele está se referindo aqui ao caso de José e Maria. Quando José e Maria estavam juntos, eles estavam noivos ainda. E o noivado judeu não é como nós, ele é mais próximo, eles já estavam morando juntos, mas não tinham tido relação ainda. Quando José sabe que Maria está grávida, ele vai se afastar dela, ele vai divorciar dela. Por quê? Ele ainda não estava legalmente casado. Naquele caso, ele podia largar, porque ele descobriu que Maria tinha tido relação, porque estava grávida. Até ele saber que era o anjo, que era Jesus, ele saiu. Naquele caso de porneia, Maria cometeu porneia, Maria fornicou, e eu estou noivo dela, eu posso largar dela, Jesus diz, em caso de porneia. Tanto é que em João capítulo 8, os fariseus vão dizer para Jesus, você é filho de porneia. Ou seja, Jesus, você veio de prostituição. Eles sabiam da história da gravidez da Maria. Falou, você é filho de porneia, você veio de relação sexual ilícita, Jesus. Olha a blasfêmia dos fariseus, hein?
Falou que ele é filho de porneia, filho de prostituição. É esse texto. Então Jesus não está dizendo em caso de adultério, casais casados, onde uma das partes trai e a outra inocente pode sair. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo em caso de prostituição. É isso que ele está dizendo. Logo, ele não dá cláusula nenhuma para o segundo casamento. Eu posso separar e largar de novo quando me trai? Você poderia, se a palavra aqui fosse Moisés, se Jesus estivesse falando adultério. Jesus não está falando adultério, está falando relações sexuais ilícitas, prostituição. Então a cláusula não é para casais casados. Ele não permite o divórcio, nem o segundo casamento. Como que o senhor prova isso? 1 Coríntios 7, aí eu acabo, vamos lá. Vamos aprender aqui. 1 Coríntios 7, verso 10. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Pode separar? Não pode. Pode o marido separar da mulher? Não pode. Olha aqui, ó. Aos casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe. É uma ordem. Mas ele é bêbado? Não pode. Ele fuma? Não pode. Ele é ruim? Não pode. Olha lá. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém ela vier separar, que não case, ou que se reconcilie do marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu estou casado, o marido bebe, eu quero separar, não separa. O marido é ímpio, você pode separar? Não separe. E se ele me deixar? Se ele deixar, ele pode ir. Aí eu posso casar de novo? Não. Ou você fica só, ou reconcilia com o marido. É o que Paulo está dizendo. O único meio de se separar aqui é quando uma das partes deixa você. Aí separou. Marido ímpio não quer habitar mais com você, foi embora. A esposa ímpia não quer habitar mais com você, foi embora. Aí houve uma separação forçada, você não causou. Se depender de você, separa? Não. Ele é ruim, separa? Não. Ele bebe, separa? Não. E se ele for? Aí ele pode ir. Eu posso casar de novo? Não pode. Está dizendo aqui, ó. Se vier separar-se, não case, ou que se reconcilie com o seu marido. Ou fica só, ou volta para o marido. Ou fica só, ou volta para a esposa. Você vê que não há maneira de haver novo casamento. Olha o verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado para a paz. Todo mundo pensa que esse versículo diz assim, ó, se a mulher me abandonar, aí eu não fico sujeito à servidão. A servidão que Paulo está dizendo aqui, você não fica na obrigação de reatar esse casamento, porque o cara te abandonou. Você não fica obrigado a reatar e ir atrás dele. Não está dizendo que não fica na servidão do laço matrimonial, né? Não, aí o vínculo é quebrado, quando ele me abandona eu posso casar de novo. Não, você não fica na servidão, ou seja, não fica obrigado a reatar, a ir atrás dele, porém tem que ficar sozinho. Qual o caso que eu posso casar de novo? Verso 39, o único caso que a Bíblia permite. 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora volta a Romanos 7, rapidinho. Romanos 7, aí nós terminamos. Romanos capítulo 7. Verso 2, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver.
Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. A única exceção que a Bíblia faz: viuvez, óbito. Está casado? Quando que eu posso separar? Em hipótese alguma, de jeito nenhum, nunca. Ah, mas e se tiver adultério? O senhor não falou, ela me traiu, como é que eu resolvo? Perdoa. Perdoa. O remédio não é o divórcio, é o perdão. Ele me traiu, eu vou largar ele. Não, perdoa. O casamento é um retrato de quê? Cristo é a igreja. A igreja trai Cristo? Trai ou não? Trai? Trai. E Cristo separa da igreja? Cristo perdoa a igreja. Ele me traiu, eu posso largar? Não. O que eu tenho que fazer? Perdoa. Ah, ele me traiu e saiu com a outra. Você está desobrigado dele. Mas eu posso casar de novo? Não. Por que não? Porque você está ligada pelo seu marido enquanto ele viver. Você está ligada pela sua esposa enquanto ela viver. Quando você uniu, presta atenção, o que uniu Deus, o homem não separa. Se você casou de novo, ninguém separou o seu primeiro casamento. Você casa com outra, você adultera com ela. E a que casa com você, adultera com você. É isso que a Bíblia diz. Quando é que eu posso separar então? Só quando o seu parceiro morrer. Quando é que eu posso casar de novo então? Quando que o casamento dissolve, desfaz o vínculo? Só com a morte de um dos cônjuges. Somente assim. Esse é o padrão bíblico. Até o século XVI, ninguém falava nisso. Não existia divórcio, nem segundo casamento, de jeito nenhum, em todo o planeta Terra. Depois foi... Agora hoje, não só tem a cláusula, como o pastor... Como é que é? Ah, ele é meio grosso, larga dele, arruma outro. Pastor, estão ordenando isso. A Bíblia não permite isso. E quanta gente vai dar conta diante de Deus por ter permitido o divórcio e segundo casamento e destruído famílias. Tá ruim, aguenta aí, suporta ele. O casamento é vitalício, fica com ela até a morte. Você é uma só carne com ela, e o que Deus uniu, ninguém tem competência para suprir. Ah, pastor, é difícil. Por que Moisés então deu carta de divórcio? Vamos lá. Por causa da insensibilidade do coração. O que significa? Na época do Antigo Testamento não havia graça sobre eles para suportar. Hoje não precisa de carta de divórcio. Hoje tem o Espírito Santo para suportar a fraqueza da tua esposa, para suportar traição. Tem graça em você, tem o fruto do Espírito, para você aceitar as diferenças, conviver, caminhar 2 milhas, suportar. E Deus deu graça para você ficar unido com ela até a morte. É assim que Deus quer o matrimônio. Já pensou se toda crise fosse separar? Todo divórcio fosse, toda a briga fosse separar? Essa é a palavra para os casais. Pastor, quem está namorando na igreja? Um solteiro com uma divorciada. Desfaz esse namoro agora. Quem está noivo? Olha, eu sou solteiro, estou noivo de uma moça que já foi casada. Desfaz agora, porque é adultério. 80% das pessoas que casam pela segunda vez são infelizes. 80% dos segundos casamentos é um horror, é um desastre. Se fosse bom, meu filho, essa porcentagem seria menor. Fique com a tua mulher, fique com o teu marido, suporte ele, suporte ela. Milha. Você solteiro, olha o que você ouviu. Quando os discípulos ouviram aquilo, nossa, se for essa a condição do homem, então é melhor ficar sem casar. Jesus é por aí, é duro. A lei aqui é alta, o padrão é alto. Você tem que estar preparado.
Fecha os olhos agora, vamos orar.